Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Nesta atividade, vamos fazer, seguindo o passo a passo do arquivo que eu mandei para vocês em um PDF sobre como a gente vai treinar as três principais formas geométricas, que é o quadrado, o triângulo e também essa forma esférica, no caso, um círculo. Começando pelo quadrado aqui, nos passos de 1 a 3, como você vai ver aqui na atividade, no arquivo que eu disponibilizei e para vocês via PDF, ó, eu vou meçando aqui as medidas do quadrado e as medidas que eu fiz foram de 5 centímetros para cada lado. Ó, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros e mais 5 centímetros para esse lado também. Depois, no passo seguinte, que é o passo 4 aqui, nesse quarto passo aqui, iremos fazer as diagonais e as horizontais e verticais. Aí, o que são as diagonais? As diagonais, elas são esses lados aqui. Opa, só ajustar um pouquinho mais, ó. Ó, são esses lados, como vocês estão vendo. Aí, vamos fazendo as diagonais aqui e aqui. Depois, isso fazer a horizontal e a vertical. Depois de fazer a horizontal e a vertical, nós vamos nomear os lados para lado A, B, C e D. Aí, além de nomear os lados, vamos desenhar setinhas para cada um desses lados. E nisso formamos as flechinhas. Depois de formarmos essas flechinhas aqui, a gente vai dividir as diagonais. Aí, como fazer essas divisões? Ó, supondo aqui que eu fiz 9 centímetros e 2, para esse lado A. Aí para isso vamos fazer a divisão, desse lado, Vamos pegar esse meio aqui, ó. Esse meio aqui é 4 centímetros e meio aqui. E vamos colocar para metade desse quadrado aqui, ó, metade desse quadrado. Eu coloquei no meu caso 6,1, Ou você pode colocar a 6 também. Depois eu coloquei a segunda divisão, Segunda divisão eu coloquei aqui para 7,1, mas também pode ser colocado para 7, no caso, Então, aqui estão as nossas duas divisões, A mesma coisa vocês podem fazer aqui, aqui e aqui também, essas divisões. Feitas essas divisões, nesse passo seguinte, que é o passo 5, que eu falei aqui das divisões,
a gente tem as 3 partes das mesmas, né? No arquivo, vocês vão ver que são 3 partes, que é a parte 1, 2 e a 3, que é a parte central. Porém, no arquivo PDF pede para fazer as 3 partes iguais. Não precisa ser exatamente igual, né? Tanto que, como vocês estão vendo aqui, não é tão exatamente igual, né? Basta que seja mais ou menos a divisão desse quadradinho aqui, né? Ou próxima da divisão, como eu fiz aqui. E vocês têm que colocar um pouquinho dessa segunda divisão, né? A segunda divisão você tem que colocar um pouquinho distante dessa, né? No caso. Após isso, vamos traçando um círculo, né? Traçando esse círculo, ó, pra gente traçar esse círculo, a gente vai pegando qualquer uma dessas divisões que a gente fez nas diagonais e vamos puxar essa parte, ó. Puxa aqui, aí puxa para essa divisão. Puxa aqui, aí vai puxando aqui. Puxa aqui, e aí vai puxando e aí já vai puxando aqui. E assim sucessivamente até que complete o círculo. Vocês não precisam fazer com pressa, né? Vocês podem fazer com calma essa parte aqui. Caso vocês verem que não está perfeito, vocês tentam aperfeiçoar se vocês puderem também. Professor, não consigo fazer, não está tão perfeito assim. Tudo bem, não tem problema se não estiver tão perfeito assim, né? Não precisa ser algo tão perfeito, né? Aí, a próxima forma geométrica que vamos fazer é um círculo. Do círculo, né, é um pouquinho mais fácil do que o triângulo, né? Aliás, triângulo não, do que o quadrado, nesse caso. Ó, aqui, no meu caso, eu usei um compasso, que é esse daqui que vocês estão vendo aqui. Porém, caso vocês não tenham compasso, vocês podem utilizar qualquer objeto redondo. Seja um copo, né, um potinho, ou qualquer outro objeto redondo que vocês tenham na casa de vocês. Aí, né, no passo 7, como vocês estão vendo, né, é no caso para treinar um círculo, né? Recomendo que vocês tentam fazer esse treinamento se baseando naquele objeto, né, redondo, não só traçando, mas tentando fazer de forma fiel aquele círculo, né? Caso vocês não consigam, vocês podem pegar os objetos circulares e já fazer diretamente, né? Como, por exemplo, esse copinho aqui. Aí, no passo 8, né? Passo 8, eu fiz as 2 divisões. Ó, divisão A e divisão B. Aí eu fiz aquele mesmo esqueminha que eu fiz aqui do quadrado, no caso, né? Ó, fiz aqui essa divisão e essa outra parte da divisão também. Ó, fiz setinha, nomeei como A e B. Aí depois que vocês fizerem isso, vocês começam a fazer os 2 círculos ovais. Ó, círculo oval você vai começar desenhando aqui. Ó, vai começando aqui aos pouquinhos até essa parte. Uma outra parte você começa aqui aos pouquinhos. Daqui vocês começam desenhando aqui
indo até aqui aos pouquinhos. E daqui também, mesmo esquema. Ó, o outro oval, o mesmo esquema do outro. Vocês começam desenhando por aqui, aos pouquinhos nessa parte, aos pouquinhos nessa, aos pouquinhos aqui e aos poucos aqui. Após isso, vocês fazem as divisões, né? Ah, professor, como é que eu vou fazer essas divisões? Bom, a divisão das ovais, vocês começam a fazer aqui, ó. Essa oval aqui, lateral, você começa a fazer aqui, nesse caso, só que um pouquinho diferente. Vocês nomeiam aqui como o lado C, essa parte, e já fazem um desenho da flecha, né? É como se fosse uma flechinha de dois lados. Lado D, vocês colocam a régua um pouquinho para cima e nomeiam aqui esse lado, lado D. E aí está pronta a nossa esfera, né? No caso, o nosso círculo. Aí, a próxima forma geométrica que iremos desenhar aqui é o triângulo. O triângulo, ele, como vocês vão ver aqui nesse arquivo também, ele vem de duas formas. Ó, primeira forma, uma pirâmide, e uma primeira forma, ele é uma base de um cone, né? Ele é um pouquinho meio que um cone. Dessa forma de pirâmide, a gente vai ir desenhando um retângulo aqui, ó. Vocês desenham um retângulo desse lado. Aí esse retângulo, os dois lados tem que ser menores, claro, ó. No meu caso, desenhei 2 centímetros para esses lados menores. E aqui, para esses dois outros lados, eu desenhei 4 centímetros para esses lados também. Depois, vocês começam a fazer a divisão aqui na diagonal. Ó, na diagonal, vocês começam a desenhar aqui essas duas partes da diagonal. Aqui e aqui. Depois, após isso, vocês fazem um tracejado, ó. Começando aqui, começando por aqui, vocês fazem o tracejado até a altura que vocês desejarem. No meu caso, eu fiz isso até aqui, e aí depois, isso que vocês fizerem até aqui, vocês podem até, né? Vocês podem até colocar um pontinho de referência, como eu coloquei aqui, ó. Esse pequenino ponto de referência que eu coloquei aqui, ó, fica como opção para vocês colocarem esse pontinho de referência, né? Que é o que eu recomendo a todos vocês. Aí depois, com cuidado, vocês meçam a régua do ponto de referência até esse lado, desenhando aqui, desenhando esse outro lado também. Vocês desenham esse outro lado e mais esse outro lado. Ó, e aí já está pronto a nossa pirâmide, né? O nosso triângulo pirâmide. Aí, para a gente fazer o outro modelo de triângulo, é quase o mesmo esquema da pirâmide, porém diferente. A gente vai ir desenhando aqui, ó, um retângulo, como eu havia mostrado para vocês, né? Não vou precisar mostrar muito como eu desenhei o meu retângulo, né? É o mesmo retângulo do outro
outro triângulo. Aí depois vocês começam a desenhar um círculo oval, né? Recomendo que vocês desenhem um círculo oval assim, desse jeito, para facilitar muito vocês, ó. Vocês desenham assim uma parte aqui, outra parte aqui, a outra parte aqui e a outra parte aqui. Não precisa ser um círculo perfeito, né? Não precisa ser algo muito perfeito assim, né? O círculo oval ele tem que ficar mais perfeito nessa parte da frente, principalmente, né? Mas é recomendável que seja aperfeiçoado na parte aqui de trás, nesse caso, né? Mas não precisa ser algo tão perfeito caso vocês não consigam desenhar muito, né? Porém, eu vou recomendando que vocês aperfeiçoem o círculo oval, né? Para não ficar dessa forma como vocês estão vendo, né? Que não tá tão perfeito. Enfim. Aí, desse mesmo esquema, vocês vão fazendo pontilhado aqui, ó. Ó, vocês começam aqui e vocês fazem um pontilhado até onde vocês desejarem. Depois, vocês meçam um ponto de referência, esse aqui, ó, como eu fiz aqui para vocês. Desse ponto de referência, ó, vocês fazem aqui, ó. Vocês fazem aqui, vocês meçam aqui essa parte, né? Vocês desenham aqui, desenham também aqui e assim está pronto o nosso, né? O nosso triângulo em forma de cone, nesse caso. Aí, uma outra parte dessa atividade é vocês desenharem um objeto, né, que lembre uma forma geométrica, né, que lembre qualquer uma dessas três formas geométricas. Seja um objeto circular, retangular, ou um objeto que lembre mais um triângulo também, né? Vocês podem pegar um objeto na casa de vocês podem pesquisar, né? No meu caso, ó, por exemplo, eu peguei essa garrafa aqui. Ó, só ampliar um pouquinho mais para mostrar para vocês. Ó, peguei essa garrafinha aqui e com base nessa garrafinha eu fiz o desenho dela. Eu fiz o desenho dessa garrafinha aqui. Aí o desenho vocês podem fazer da forma que vocês forem fazendo, né? Da forma que vocês puderem fazer, de qualquer outra forma, seja copiando na internet, seja se baseando aqui, que nem eu fiz, e assim por diante. Dessa parte da atividade, ela é uma parte mais diagnóstica, ou seja, é para eu ver como vocês desenham os objetos, né? Só para eu ter uma ideia. Bom, é isso. Quaisquer dúvidas, estou à disposição. Fiquem em casa e que vocês tenham uma boa atividade. É isso.